A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 4: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Autor: Pedro Dong. Semana 3. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quinta-feira. Ler com oração. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Corrigir com brandura, guardar-se com temor. Deus deseja que sejamos unidos de alma, pensemos a mesma coisa e tenhamos o mesmo sentimento. Entretanto, o velho homem que nos leva a viver segundo a carne ainda está em nós. Por isso, podemos incorrer em alguma falta. Quando isso acontece com algum irmão, o apóstolo Paulo orienta que os que são espirituais corrijam com espírito de brandura aquele que errou. Andando no Espírito, agiremos no Espírito e julgaremos pelo Espírito, não segundo o nosso padrão de moralidade. Isso não significa tolerância ao pecado. Pelo contrário, ao aprender a andar no Espírito, trataremos das faltas e do pecado com justiça e amor. Na geometria espacial, há planos e a interseção entre dois deles forma uma reta. Suponhamos que, em um plano esteja a justiça e no outro o amor. Há pais que são severos demais com os filhos, enquanto as mães os mimam, ou o contrário. Assim, cada um caminha num plano distinto. O equilíbrio está na interseção entre o plano da justiça e o plano do amor. Andando nessa reta, os pais atendem aos dois requisitos. Deus lida conosco desse modo. Se ele fosse apenas severo, andando exclusivamente em justiça, já estaríamos todos aniquilados. Por outro lado, se ele nos tratasse apenas com amor, sua justiça não seria satisfeita. O homem espiritual anda como Deus, na interseção entre os planos da justiça e do amor. É assim que devemos lidar com os que caem em alguma falta. Por outro lado, precisamos também guardar-nos de cair em pecado. Ainda vivemos na carne e devemos zelar para não ser tentados. Portanto, não nos vangloriemos nem apontemos os erros dos outros. Cuidemos de nós mesmos, pois nós também ainda temos carne. Sob a influência dos judaizantes, os gálatas passaram a viver sob o jugo da lei, que produziu a situação descrita no capítulo 5 de Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 15. Nesse ambiente, um julga o erro do outro como se estivesse imune de cometê-lo. Mas isso não é verdade. Todos precisamos cuidar para não cair em tentação. Para lidar com o pecado é necessário ser espiritual. Viver no Espírito é habitar na câmara de energização, onde todos pensamos a mesma coisa. Nesse ambiente maravilhoso, se alguém for surpreendido em alguma falta, lidaremos com a situação como espirituais. Na 1 aos Coríntios, ao relato de um irmão que caiu em imoralidade, Paulo ficou extremamente indignado com a situação e determinou que o autor da infâmia fosse entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ele foi muito severo. Depois refletiu e percebeu que havia aplicado a justiça, pois a situação era gravíssima, mas não havia deixado espaço para o arrependimento. Contudo, na 2 aos Coríntios, Paulo escreve: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual corrige os que erram com espírito de brandura e guarda-se da tentação. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play.
Disponível na Play Store e App Store.